Mas nós temos aqui, dentro do contexto da palavra que foi lida, temos aqui o início da história de um dos maiores exemplos de fé descrito em toda a Bíblia, que é a vida de Abraão. E ele é citado como, lá ali na galeria dos heróis da fé, como um homem de fé, como um homem que ouviu a voz de Deus, não o viu. Abraão não viu Deus. Abraão, ele ouviu Deus. Ele ouviu Deus e obedeceu. Obedeceu pela fé, por confiar que quem estava ali falando com ele era quem? Deus. E eu acho interessante algumas curiosidades que daqui a pouco nós vamos observar, que quando Deus chama Abraão, nós vamos observar que, está no 4 isso, e foi Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu da terra de Harã. Aí você volta um pouquinho no verso 1, para só nós completarmos o raciocínio. Ora, o Senhor havia dito, bem no verso 1, havia dito, eu coloquei algo interessante ao analisar o verbo haver, quando ele é colocado que o Senhor havia dito, esse verbo ele está no pretérito, ou seja, no passado. Então, antes de começar essa narrativa, Deus já havia falado com Abrão. Deus já havia o chamado. Deus já havia falado com ele, porque está escrito no verso 1. Abrão já tinha isso dentro do seu coração, que Deus já havia lhe chamado, Deus já havia lhe prometido. Então Deus lhe dá o quê? Uma ordem. Nós vamos ver no verso 1, ele faz uma promessa. É de suma importância você sair do meio da tua parentela, da casa do seu pai, que você corte o cordão umbilical. Então, querido, Deus tinha um propósito específico com a vida de Abrão. Mas cada um, homem de Deus, mulher de Deus, tem um propósito de Deus na vida deles. Através de Abraão surgiu os judeus, o povo de Israel. Foi através de Abraão. E é a linhagem de Jesus. Como que você ouve uma voz e você quer sair do meio de nós, família, parentes? Falou, não, mas Deus falou comigo dessa forma, eu vou sair, né? E ainda tem mais, Deus falou para mim que de mim vai fazer uma grande nação. Aí alguns dos parentes de Abraão iriam dizer isso, que eu estou conjecturando, irmãos. Abraão, você não está meio doido, não? Sua esposa é estéril, você não pode ter filhos, ela não pode dar filhos para você. Como que você está falando que esse Deus, que esta voz, fala para você sair daqui do meio de nós, da sua parentela, e para você ir para um lugar que de lá ele vai fazer de você uma grande nação? Abraão, para, não vai dar certo, fica aqui. Imagine, irmãos, se Abraão fala dessa forma com a família dele de imediato, quando Deus fala com ele, haveria algumas resistências. Se Abraão fica, eles iam falar dessa forma. Você não pode gerar filhos, sua esposa é estéril. Então, isso poderia gerar dúvidas também no chamado de Abraão. É verdade, minha família está dizendo isso e aquilo outro, faz sentido. Porque às vezes nós vivemos muito no que nós podemos ver, pegar. É igual a irmã trouxe o testemunho dela, a médica disse para ela que ela estava doente, que enferma, mas aí ela não aceitou, ela orou e falou, Deus, eu não aceito. O que é isso? É fé, irmãos. Então, nós temos que sair do automático, irmãos, nós temos que sair do que nós estamos vendo. Nós às vezes só nos apegamos e cremos se nós pegarmos e sentimos, realmente isso aqui é uma mesa, é um vidro. Mas, irmãos, Deus está nos ensinando a crer naquilo que nós não estamos vendo. Abraão creu naquilo que ele não estava vendo. Mas se ele tivesse ficado no meio da parentela dele, onde ali eu creio que existiria pessoas que questionariam a sua fé, poderia ter abalado ele, e ele poderia não ter sido o homem que estivesse até então na galeria da fé. O homem que creu, obedeceu e foi errantemente. Entenda isso, querido irmão e irmã. Então, Abraão, ele poderia ter sido, pela sua parentela, questionado, se fora mesmo Deus que o chamara para esta grande missão. Quantos de nós hoje, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, dos percalços, nós duvidamos do ministério que Deus tem para as nossas vidas? Quantos de nós, não somos poucos, somos muitos. Somos pessoas que nós nos deixamos levar pelo que o inimigo fala ao nosso coração, ao nosso ouvido, dizendo, você não é capaz, você não vai conseguir, ou isso não é para você. Quem sabe se Abraão fica no meio da parentela dele,
existia uma parcela, mesmo que seja pequena, de pessoas incrédulas no meio de Abraão naquele tempo. Por isso que Deus falou: se afaste dessas pessoas incrédulas que podem atrapalhar o meu agir na sua vida. Talvez fosse isso que Deus quisesse dizer para Abraão naquele momento: sai da tua terra, da tua parentela, do meio de pessoas que vão interferir no meu agir na tua vida, que vão ao contrário do que eu estou dizendo para você. É isso que Deus às vezes quer nos ensinar. Lembrando, irmãos, que em momento algum Deus quer que nós abandonemos a nossa família, tá? Eu gosto de dizer muito bem isso aqui, porque eu não quero ser mal interpretado. Deus nunca nos ensinou a abandonar nossa família. Deus está ensinando nós nos afastarmos, igual no contexto que está escrito aqui no capítulo 2, do verso 24, que era o mandamento do Senhor, para todo aquele que se unisse à sua esposa. Então agora você é uma só carne, você tem que viver a sua vida. E Abraão agora precisava de viver a sua própria vida com a sua esposa Sara. Aí alguém levanta novamente e diz: mas Sara era estéril. Como Abraão ia constituir uma família para crescer, para virar uma multidão? Irmão, aí é a fé, aí é crer. Aí já tem que partir de cada um de vocês que estão aqui. Eu não posso repartir a minha fé com o pastor Juderlan. Eu posso ensinar como chegar lá, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se posicionando. Irmãos, não há uma receita de bolo para você ter fé. Não há uma receita pronta que você vai lá e faz. É uma convivência dia após dia, é derrubando, como nós dizemos, um gigante dia após dia, é matando o leão dia após dia, é você vivenciando. São experiências, que é a experiência da pastora Alessandra, da pastora Michele, da pastora Rosa, da pastora Tatiana, enfim, de todos os nossos pastores. Cada um tem a sua experiência espiritual com Deus. Serve sim como argumentação quando nós vamos pregar. Quantas coisas, até já disse aqui, através de Deus, que Ele fez na minha vida, que eu posso contar para vocês, que eu posso aqui testificar, testemunhar. Porém, irmãos, talvez para alguns fica muito longe de saber o que eu vivi realmente na prática. Mas eu posso dizer, porém você tem que buscar de Deus experiências pessoais, íntimas com Ele. Como? Irmãos, abra o coração, enfrente as suas lutas, coloque a sua vida diante do Senhor. Se há situações, eu acredito que todas, irmãos, não há nenhuma situação que nós devemos resolver sozinhos. Você tem que dizer: Senhor, olha, para mim isso aqui é fácil, mas mesmo que seja fácil para mim, eu só vou se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me abençoar. É assim que funciona, irmão. Só que nós fazemos coisas, nós decidimos coisas, nós fazemos coisas em nossas vidas, tomamos decisões sem consultar a Deus, sem orar. Isso não é legal. Eu digo para você por quê? Porque pode ser que dê certo, sim. Pode ser que não dê certo, mas se você colocar na mão do Senhor, se você orar, se você determinar, com certeza o final, o resultado será de Deus na sua vida. Até o próprio não de Deus, quando você coloca algo nas mãos do Senhor e você recebe o não de Deus, você fica satisfeito. Mas você sente algo lá dentro do seu íntimo, do seu coração, fala assim: não, mas Deus está no controle de todas as coisas, eu não vou vacilar meu pé. Outra coisa, Abraão precisava viver sua vida pessoal própria. Sair da barra da saia dos seus parentes. Abraão precisava, Deus queria que Abraão saísse da barra da saia dos seus parentes. Que o cordão pudesse ser cortado, o cordão umbilical. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, isso é certo. Mas nós temos que criar a nossa própria história. Mas quem está criando a nossa própria história é o próprio Deus. Lembra do que eu disse aqui, que Deus tem um propósito debaixo desse sol aqui para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, em todos os aspectos. Aquilo que dá certo para o Rodrigo e para a Vitória, pode não dar certo para mim e para a Tatiane, como esposa. Aquilo que dá certo para o senhor, para a sua esposa, pode não dar certo para mim. Então Deus tem um propósito para cada um. E lá dentro do seu lar, no meio da tua parentela, as pessoas dizem para você: se eu fosse você, fazia desse jeito. É dessa forma. Então, você precisa de desvincular, você precisa de criar a sua própria história, viver o seu próprio caminho, a sua própria história, cortar o cordão umbilical, desmamar-se para você vencer, porque Deus, Ele quer fazer parte da sua história. Enquanto outras pessoas fazem parte da sua história, elas tomam o lugar de Deus na sua vida, de ditar as regras, de te ensinar, de prover as coisas para você.
Então, irmãos, a provisão vem de Deus, não dessas pessoas. E Deus estava falando isso para Abraão. De igual modo, né? Eu coloquei algo aqui interessante, só para não ficar muito nos parentes, no caso. De igual modo, às vezes nós dependemos de um empréstimo bancário, de um agiota, tá? Enfim, dificilmente, né, nós vamos crer na provisão verdadeira de Deus. Quando nós ficamos dependentes dessas coisas, que eu coloquei agora, de um empréstimo. Porque lá, se não der certo, eu tenho um dinheiro no banco, vou lá pegar, aí vai dar certo. E aí, cadê a sua fé que Deus vai prover? Não, vou procurar um agiota, porque eu vou pegar tantos mil, depois eu pago e tal. Isso é crer em Deus? Não. Você tem que ter uma ação diante de Deus e fazer mesmo. Como que fala, pastor? A prova, né? Pôr à prova a sua fé. Deus abre as portas para